Olá, queridos e queridas alunos do segundo ano, sejam bem-vindos à nossa aula de Biologia. Aqui quem vos fala é a professora Mayara Cabral, do programa Residência Pedagógica. A nossa aula de hoje, que é uma continuidade sobre o assunto de primeira lei de Mendel, vai falar sobre o quadro de Punnett. E antes de nós adentrarmos ao estudo do quadro de Punnett, é importante que nós aprendamos alguns conceitos importantes. O primeiro conceito que a gente precisa entender é o conceito de alelo. O alelo são formas diferentes de um mesmo gene, ou seja, um gene ele vai ter alelos com informações diferentes. O alelo ele pode ser recessivo ou dominante. Um alelo recessivo expressa apenas homozigose e o alelo dominante ele vai expressar tanto homozigose quanto heterozigose. Mas aí você me pergunta, mas o que é homozigose e heterozigose? É muito simples de entender. Homozigose ou homozigoto é quando nós temos alelos que são iguais no cromossomo. E heterozigoto, nós falamos de alelos que são diferentes nos cromossomos, tá bom? Então, são conceitos bem facinhos de entender. Se você compreender esses 4 conceitos, esses 5 conceitos, né? Fica muito fácil de você compreender como funciona o quadro de Punnett. Algo muito importante. Quando vocês ouvirem falar em alelo dominante, o termo dominante ele sempre vai se referir a uma letra maiúscula, tá bom? Vocês lembram qual era o conceito de alelo dominante? É aquele alelo que vai ser expresso. Sempre que ele estiver ou acompanhado de outro alelo igual a ele, ou de um alelo recessivo, só o fato de o alelo dominante estar presente, isso quer dizer que ele vai se sobressair. Por exemplo, vejam aqui nessa figura. Aqui, em todos os exemplos que vocês olharem, que vocês verem que tem o azão, que é o alelo dominante, vocês vão ver, né, que o pássaro vai ser preto. Por exemplo, aqui, azão, azim. Só pelo fato de ter um azão aqui, o pássaro é preto. Azão, azão. O fato de ter um azão, ele vai ser preto. Então, a gente vê que todos esses que têm um azão, o pássaro vai ser preto, porque o azão é um alelo dominante. O fato de ter pelo menos um, né, azão faz com que essa expressão da cor preta aqui, ela seja presente. Mas, por exemplo, se não tiver uma azão, como por exemplo nesse exemplar, nós temos azim, azim. Então, o pássaro não vai ser preto, ele vai ser vermelho. Se por acaso nós tirássemos um desse azinho aqui, qualquer um dos dois, e acrescentássemos um azão, então a cor do pássaro já iria mudar. Muito bem, agora que você já se apropriou dos conceitos, né? Já sabe o que é um alelo dominante, um alelo recessivo, um homozigoto, um heterozigoto, nós chegamos a uma pergunta muito importante, que é: para que serve o quadro de Punnett? O quadro de Punnett é uma forma de prever os resultados possíveis de um cruzamento. Então, é isso que nós vamos treinar a partir de agora. Então, nós vamos entender na prática por meio desse exercício. Nós temos aqui o quadro de Punnett, onde aqui estão representados os alelos masculino, aqui na horizontal, e aqui os alelos feminino, aqui na vertical. A primeira coisa que nós vamos perceber é que o macho, ele é heterozigoto. Como que eu sei disso? Porque nós temos alelos diferentes. Veja que nós temos um masão e um mazinho. Então, são alelos diferentes. Se nós tivéssemos, por exemplo, um azão e outro azão, aqui no lugar desse azinho,
nós estaríamos falando de um indivíduo homozigoto. Então, aqui o macho é heterozigoto e a fêmea também é heterozigoto, porque temos aqui ó, um azão e um azinho. Então, nós vamos cruzar dois indivíduos heterozigotos. Então, nós vamos proceder da seguinte forma. Eu venho aqui, pego este azão e coloco aqui neste primeiro quadrado. Eu vou cruzar esse azão com esse azinho e coloco aqui, azão, azinho. Então, eu pego esse azinho com esse azão e acrescento aqui, azão, azinho. E esse azinho com esse azinho, e acrescento aqui, neste quadrado, azinho, azinho. E assim nós fizemos o cruzamento. Logo em seguida, nós vamos a algo importante para facilitar na questão de aprendizado. Seria interessante, em caso de alguns dos nossos alunos que têm problema com matemática, mesmo matemática básica, usar o seguinte macete. Vocês vão acrescentar 25% a cada um desses quadrados. E depois, ao final do cruzamento, vocês vão ver. Por exemplo, quantos nós temos aqui? 1, 2, 3, 4. 4 quadrados. Desses 4 quadrados, azão a azão aparecem quantos quadrados? Em 1, né? Que é apenas esse. Então, você vai colocar azão a azão, 25%. Acrescenta aqui do lado, azão a azão, 25%. Aí eu pergunto, em quantos quadrados nós temos azão, azinho? Então, você olha aqui, vai perceber que aparece em 2 quadrados. Neste e neste aparece azão, azinho. Então, você vai escrever aqui azão, azinho e vai somar esse 25 com esse 25. Então, nós vamos ter 50%, que é a soma dos 2 quadrados. Vocês vão olhar, observar e ver em quantos quadrados nós temos azinho, azinho. Então, olhando aqui o quadro, vocês vão ver que azinho, azinho só encontra-se neste quadrado. Então, você vai anotar azinho, azinho, 25%, que é o valor que se encontra aqui. Não é fácil? Nós vamos avaliar esse outro quadro. Nós temos que o macho, né, ele é homozigoto, né, azão, azão, e a fêmea é heterozigoto, porque nós temos um azão e um azinho, ou seja, alelos diferentes. Então, vamos fazer o cruzamento. Azão com azão vai gerar azão, azão. Esse azão com esse azão vai gerar azão, azão. Este azinho com esse azão vai gerar azão, azinho, ou azinho, azão, tanto faz. E esse azinho com esse azão vai gerar azão, azinho. Depois que eu fiz os cruzamentos, eu vou perceber, eu vou analisar, né? Quantos alelos iguais aqui nós temos. Nós temos este azão, azão, né? Em 2 quadrados. Então, eu vou anotar. Azão, azão está em 2 quadrados, então eu vou somar. 25 mais 25. Vai me gerar 50%. Neste azão, azinho, vai aparecer em quantos quadrados? Então, nós contamos 1, 2. Então, eu vou anotar aqui, azão, azinho, né? Vai aparecer em 2 quadrados, então eu vou somar. 25 mais 25, que vai me gerar 50%. Não é fácil? Então, a partir de agora, vocês também vão ter a oportunidade de praticar esses conceitos e aprender, né? Colocar em prática. Muito bem. Aqui vocês vão ver que nós temos um exercício para que vocês possam praticar, onde nessa situação nós temos que o macho, ele é homozigoto dominante. Vocês veem aqui que os alelos, eles são iguais, ou seja,
azão, e os gametas femininos, né? O gameta feminino tem o alelo também homozigoto. Quando nós fizermos o cruzamento deste A com este A e deste azão, né, com este outro azão, quais as respostas que nós teremos? Então, vocês vão fazer o cruzamento aí dos alelos e vão obter a resposta. E aqui também tem outro exercício para vocês fazerem também de cruzamento. Aí vejam agora que neste cruzamento, os alelos do homem, né, do macho, é homozigoto dominante, ou seja, azão, né, são os dois azão, e aqui o gameta feminino vai ter os alelos, também vai ser homozigoto recessivo, tá bom? Então, façam o exercício, pratiquem, para que assim vocês consigam, né, ter melhor assimilação desse assunto.